Atividade prática. Primeira lei de Ohm. Os objetivos desta prática são levantar os dados de tensão e corrente num resistor e determinar a sua resistência. Para realizarmos essa atividade, nós vamos precisar de uma fonte de tensão variável. Nós temos aqui 3 resistores, no caso nós vamos usar só um, vamos usar este resistor. Um multímetro para determinarmos o valor do nosso resistor. Então, o primeiro passo para realizarmos esta prática é medir o valor, a resistência aqui do resistor. Para isso, nós vamos utilizar o multímetro. Então, com o nosso multímetro ligado na escala de ohms, nós vamos medir qual a resistência desse resistor. Então, vamos posicionar as pontas de prova. E podemos ver que o valor desse resistor é de 83,2 ohms. Então, este é o valor desse resistor, 83,2 ohms. Este é o valor da resistência que nós utilizaremos para montar o circuito e estudarmos a primeira lei de Ohm. Um resistor de 83,1 ohms, 2, sofreu um pouco de variação. Esse é o valor da resistência que nós vamos utilizar. Agora, nós vamos pegar esse resistor e conectar na nossa fonte de tensão variável, utilizando esses cabos que possuem pinos nas pontas. Nós vamos conectar na fonte, no resistor. Vamos conectar o outro cabo na fonte e no resistor. Vamos energizar a nossa fonte. Inicialmente, aqui nós temos a tensão, onde nós faremos a leitura da tensão. Nesse caso, vamos iniciar do 0. E aqui a nossa fonte indicará o valor da corrente que está passando pelo circuito. De posse desses dois valores, nós podemos também determinar o valor dessa resistência. Também conhecendo a resistência, nós podemos determinar, conhecendo a resistência e a tensão, nós podemos determinar a corrente, e conhecendo a resistência e a corrente, nós podemos determinar a tensão. Tudo aplicando a primeira lei de Ohm. Então, vamos iniciar aumentando a tensão para 1 volt. Lembrando que na fonte nós temos 2 ajustes. Esse seria um ajuste mais grosso e esse é um ajuste fino, um ajuste mais preciso, um ajuste de precisão. Então vamos colocar 1 volt e verificar aqui qual o valor da corrente. Vamos voltar aqui. Então, para 1 volt nós temos esta corrente, 0,01 amperes. Então, para 1 volt nós temos 0,01 amperes. Vamos colocar 2 volts. Para 2 volts, nós temos 0,02 amperes. Para 2 volts, 0,02 amperes. Lembrando que esta é a corrente que está passando por este resistor. O resistor que nós medimos de 83 ohms. Vamos colocar 3 volts. Para 3 volts, nós temos 0,04 amperes. Vamos colocar 4 volts. Para 4 volts, nós temos 0,05 amperes. Vamos colocar 5 volts. Para 5 volts, 0,06 amperes. 6 volts, vamos ver qual a corrente. Para 6 volts, 0,07 amperes. Para 7 volts, 0,08 amperes. Para 8 volts, nós temos 0,10 amperes. Para 8 volts, nós temos 0,10 amperes. Vamos colocar 9 volts.
Para 9 volts, nós temos 0,11 amperes. 0,11 amperes para 9 volts. Para 10 volts, 0,12 amperes. Para 11 volts, 0,13 amperes. Para 12 volts, vamos colocar aqui. Para 12 volts, 0,14 amperes. Vamos efetuar mais duas medições para 13 volts e 14 volts. Então, vamos ver 13 volts. 13 volts, 0,16 amperes. E vamos medir para 14 volts. Então, para 14 volts, nós temos 0,17 amperes. Então, de posse desses valores, nós podemos calcular tanto a tensão, se nós conhecemos o valor da corrente e da resistência, nós podemos determinar a tensão. Nós também podemos calcular a tensão, conhecendo o valor da corrente e o valor da resistência. E nós podemos também calcular o valor da resistência quando nós conhecemos a corrente e a tensão. Então, esta foi a nossa atividade sobre a primeira lei de Ohm. Atividade prática de Física 3, primeira lei de Ohm.